Talvez depois a gente vai precisar de uma. É, porque ainda tem. A carga aí, sim. Vê se funciona. Parece que sim. Vamos já. Era para produzir para não utilizar o guarda-roupa. Bem, gente. Está todo mundo aí, né? Nunca tinha botar todo mundo assim. Mas a caixinha aqui está praticamente cheia. Quer tirar esse, calça? Eu preciso de mais uma tomada? Não, era só para ele. São muitos. Alguns que não se conheciam ainda, né? Hoje existiram Rio. Todo mundo aí. A mulher que está aqui no, na lenha ali. Mas. E alguns de vocês não estavam na última, né? Mas você estava no online, né? Estava online, isso. Coisas para integrar, né? Completar o segmento pélvico, né? E sempre com a coluna reta, estica, solta os ombros, solta a boca. Respira profundo, lento. Vocês inspiram profundamente assim. Você sente que é fácil. Você chegar no contar até 10. Chega, inspira contando 10. E você, ao inspirar, conta 10. Então, mantém o pulmão cheio, contando 10 também. E depois, quando exalar, 10 também. Isso vai fazer com que você expire 2 vezes por minuto apenas. Dá uma mudança bem significativa em todo o sistema psíquico, cérebro, o sistema se modifica. Glândula pituitária trabalha. 10, 10, ou, se for difícil, 10, 8. Os três tempos iguais. Enquanto respira assim, relaxa. Perceba onde que está segurando ainda e solta.
Parando a contagem, continua só observando a respiração. Respira profundo. Então, aí, se- se todos que, todos que estão, digamos, é, situação humana que nos cabe viver aqui, né? Nesse planeta Terra, é, a forma humana capta estímulos o tempo todo, os sentidos, né? É, também pelas vibrações que não vêm através diretamente dos cinco sentidos, mas são campos energéticos a todo tempo. Tudo isso traz impressões. Temos um sensor extrasensorial, que é uma expressão curiosa, né? Que não é extrasensorial, já que ele é um sensor, o que mostra que os sentidos não são apenas os cinco, né? Que é o corpo sutil, e a aula, enfim. Existem campos aí espalhados captando frequências, vibrações que chegam no sistema, né? A dinâmica da forma humana. E o tempo todo isso está acontecendo. E isso vai gerando uma movimentação interna, afetiva, cognitiva, né? E as vibrações, todo o sistema nervoso, está interagindo e sendo, digamos assim, impactado e respondendo a todos esses estímulos. Isso gera uma atividade que tende a, assim, ocupar o espaço da consciência e aí se torna protagonista no processo humano. A resposta constante aos estímulos, né? Uma dinâmica que reage aos estímulos. Isso gera uma camada reativa, né?
uma camada reativa, né? Reativa no sentido de estar respondendo e reagindo mesmo, né? Claro, essa camada reativa ela é muito a partir dos estímulos anteriores, então ela é reativa também nesse sentido de condicionamento, nesse sentido de ser já um tanto quanto previsível, em certa medida, né? Tanto previsível, embora a previsibilidade não seja completa, porque a combinação dos vários registros do que já ocorreu é bastante complexa. Então, como que vai reagir a essa ou aquela situação não é 100% previsível, mas é um tanto previsível, com um certo olhar é capaz de enxergar que é realmente previsível. Então, há uma movimentação humana que ocorre dentro de um âmbito que é a resposta aos estímulos, e essa resposta estruturada pelo que já aconteceu antes. Portanto, é uma reatividade condicionada. E, claro, no meio disso existe muitas vezes um se dar conta de que está vivendo assim, e existe uma certa perturbação por a vida estar sendo assim, porque no meio disso, dessa reatividade toda se estruturou um núcleo reativo, né, digamos assim. Um núcleo, tudo por tudo que já ocorreu, se torna um núcleo, digamos assim, que representa todos os estímulos anteriormente registrados, né? E esse núcleo que acaba, digamos, condensando todos esses estímulos anteriores, e esse núcleo ele tende a se autodenominar eu. Mas é um pacotão de memórias, de registros anteriores. Então, claro, isso está ocorrendo o tempo todo aí. No entanto, isso é um mecanismo da forma, um mecanismo da estrutura, corpo, mente, intelecto, tudo movido pelo plano. Está aí ocorrendo o tempo todo na estrutura humana, né? E, no entanto, simultaneamente a essa dimensão que é tempo, né? Que é calar, que é tempo, simultaneamente a isso existe uma dimensão que é além do tempo, que é, que é o núcleo essencial, digamos assim, a única identidade possível, autenticamente, que é a presença, Purusha, é um campo atemporal, ciência atemporal. E isso está ocorrendo aí, então, quer dizer, em alguns momentos há um influxo dessa presença temporal sobre esse mecanismo todo, e então, pelo fato de que já ocorreram, digamos assim, afirmações desde essa dimensão atemporal sobre o mundo humano, já houve afirmações de que existe isso, sobre o qual estamos falando agora, existe essa temporalidade simultânea temporal, o fato de que isso foi afirmado aonde? Nos vários humanos que já afirmaram isso e têm registrado nos textos, nos chamados ensinamentos, né, lá desde os rishis até agora. Eu vejo antes dos rishis também. Quer dizer, o fato de que existe essa possibilidade admitida, né, pelo próprio mecanismo de que existe algo além dele. Isso é só uma admissão de possibilidade, né? E isso se torna sempre uma referência, cada cultura falando disso do seu próprio jeito. Quero chamar a atenção de que esse processo que está em curso, né, esse processo que é um flash, né, de repente vem um flash dessa temporalidade luminosa sobre esse mecanismo do tempo, vem um flash que confirma a seguinte suspeita: ah, o modo como se vive na reatividade constante, ele, em alguns momentos, coisas se configuram de um jeito que reforça traz uma certa impressão agradável, vamos chamar assim, e de certo modo deixa uma certa zona de conforto para essa movimentação toda de memórias e esse suposto eu,
que é esse pacote de memórias. Há um momento que parece ser agradável. Tem outros momentos que a configuração das circunstâncias traz um impacto que essa reatividade dá trabalho para responder, e daí esse pacotão de memórias acha desagradável e fica um tanto perturbado, e aquilo altera o que ele estava pensando sobre si. Isso é considerado um tipo de perturbação, né? Tipo de, que o Platão chama de kleshas, é um tipo de perturbação psicológica, né? Quer dizer, que ocorre ali. E isso vai fazendo com que haja, simultaneamente a isso, aquele flash que algumas vezes vem. Então, a situação do humano é suspeitar que tem uma outra dimensão que ele está desconhecendo e se dar conta do quanto satisfatório é esse modo vigente. E, e quanto mais forte a suspeita de uma outra possibilidade, mais surge aí em cada humano um certo anseio por explorar mais, por descobrir mais sobre por que é desse modo, como está sendo desse modo, e descobrir mais sobre a possibilidade real de ser de outro modo, ou seja, descobrir outro modo de ser, né? Você percebe isso? E então alguém, vamos dizer assim, que se deu conta dessa possibilidade e já supera aquela camada exclusivamente reativa que busca satisfação e controle sobre as circunstâncias para poder estar bem, evitando o que não está bem, procurando o que está. Que entendendo isso muito profundamente é exatamente a busca de reforço para se sentir-se bem. Esse suposto eu sou pacotão de memórias, esse campo reativo todo de registros, desde que apareceu o mundo antes. Enquanto isso, está aí procurando manter as coisas que lhe fazem se sentir bem e sentir que é agradável e evitando as coisas que parecem desagradáveis. Isso é bem básico. Você está na base de muito da psicologia humana. E então, uma vez que isso ocorre, alguém diz assim: bom, então, certo, existe uma outra possibilidade, parece que sim. Em alguns momentos tem um flash disso e não me interessa mais tanto quanto antes viver de um modo exclusivamente reativo, investir na possibilidade de controlar, de ter certeza, de dizer está tudo certo. Então, isso que eu suponho ser, está se sentindo bem, está relaxado, tá bem. E tem uma certa ilusão de controle, né, que ele diz assim, tá, tudo bem, dá para ir levando. E assim, a vida é assim mesmo, daí que legitima esse modo ilusório de ser, esse modo reativo, exclusivamente reativo de ser, e diz que viver é isso, e pronto. Mas sempre insatisfeito e nunca deixando. Oi? Voz do além, nunca. Falei. Sempre lá dentro, não tem nenhuma razão para estar acontecendo. My God. Vamos escutar? Não, a voz do além. Escuta a voz do além. Não sou eu estava no mudo aqui o tempo todo, viu? Curiosidade Tá é algo que vem e vai. Isto também deve passar. Seu centro é Deus. Consciência. Realidade Hã? Escuta a voz do além, a voz do além. Estão levados. Chefes reais. Não só nada. Não são caros. Mas você não é. Você é nada. Você é a consciência.
Nossa, sim. Olha, mas olha, Muriel. Pode. Você pensando assim, não. Tem. Esse é os pés ao chão. Quem é esse moço, gente? é o corvo seco. Né? Significa uma nossa geral nossa. Olha, onde vem uma voz do além aqui? Agora temos que conversar com essa voz aí, que tem algumas coisas que não batem muito bem. Não tem um você que vai nem manter a mente assim. Isso é uma viagem. Que quem vai manter? Não tem alguém para manter. Entende? Não tem alguém para manter, não tem alguém para se colocar no lugar. Isso, essa modo de falar da voz aqui, ela legitima a ilusão de um eu que vai chegar em algum lugar. No começo está tendo bem, depois já começa a viajar. E legitimar a autoilusão como uma, exatamente, mas é o ponto que a gente estava. Quando alguém suspeita assim, mas é bem que está falando uma coisa muito prévia, entendeu? Muito prévia, embora bem encaminhada, mas prévia. Por quê? Porque tá legitimando um eu que supostamente vai chegar em algum lugar, que vai deixar, que vai não sei o quê. Isso é legitimar o pacotão de memórias, supondo que ele vai se tornar divino, ou não sei o quê. Isso é parte da malha do qual nós fala. Isso é parte da autoilusão. Aí, exatamente o ponto que estava querendo chegar com vocês, que é quando essa temporalidade, trazendo sua luminosidade para a temporalidade, trazendo a luminosidade para o temporal, para essa noção de memórias em movimento, reforça aquela impressão de uma outra possibilidade para a vida, certo? Reforça essa impressão. E então, bem o ponto que estava chegando, quando a voz apareceu, que é exatamente quando se diz assim, ok, não me parece suficiente viver apenas reagindo e tentando controlar e tentando, assim, digamos, ter previsão sobre o que vai acontecer e conseguir manter-se de um jeito confortável e tal, né? Isso não é suficiente. Isso, existe outra possibilidade mais interessante do que essa, né? Que é, de repente, proveniente dessa luminosidade que, de repente, como um mormaço chega e gera aquele anseio e gera a dimensão da possibilidade. Então, alguém se diz, agora me interessa, mais do que antes, mais do que tudo que estava antes, me interessa a descoberta de uma outra possibilidade e tornar isso real. Me interessa isso. Bem porque está falando, me interessa, essa ideia que está trazendo acaba reforçando isso. Talvez eu não vou até o fim da conversa ali, talvez ele vá transpor isso, mas muitas vezes não. A maior parte dessas falas, mesmo sem ter a intenção disso e não se dando conta disso, elas estão reforçando uma ideia de um eu que vai melhorar, que vai superar, que vai não sei o quê. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, talvez deixe para falar no final, mas aí você já reforçou antes uma ideia equivocada. Isso entra na porta dos fundos do processo. Que exatamente isso cria um eu chamado um eu que se considera com possibilidades espirituais.
E a ideia não é no eu se tornar espiritual. A ideia é clarear de tal modo que a inexistência desse eu se torne O que já é. óbvio, se torne evidente. A inexistência desse eu se torna evidente. Então emerge o que já é. Não tem alguém que se tornou divino. Não tem alguém que controlou. Mas o que eu estava chamando a atenção, o ponto central aqui, para a gente aqui, é o seguinte: uma vez que você está admitindo essa abertura, e se colocou na direção de explorar dessa possibilidade, né? Uma vez que se colocou nisso, né? Aí começa uma outra dimensão de ocupações, também, entre aspas, do mundo. Só que do mundo que pretende ser mais sutil que o outro, um mundo que pretende ser mais significativo e até às vezes até super, entre várias aspas, chamado mais espiritual, mas na verdade é o mesmo mundo, é um modo, digamos, mundano, é o modo do mundo lidar com as possibilidades do atemporal. Só que isso se torna uma camada mais sutil que a outra e menos e num nível de ilusão menos evidente do que a outra, mas também ainda ilusório, que é exatamente quando você se ocupa com as possibilidades, com a meditação, com o yoga, com uma série de atividades que, no final, parece estar propondo uma abertura para essa dimensão, que não tem tempo, que não tem fim, que é pura consciência, certo? E estar ocupado com isso é se manter fora disso. E esse estar ocupado com isso, nesse estar ocupado com isso, surge outro mundo, gente. São outras referências, entendeu? São outras referências que também vêm do mundo, também vêm de fora. Mas são referências que se tornam subjetivas, com algumas pretensões espirituais. Daí você entra num universo de ocupações de ocupações que pretendem encaminhar para essa temporalidade, ou para esse desconhecido, ou para algo que se chama de divino, mas isso se torna de novo uma ocupação, um pouco menos evidentemente mundana do que a outra, mas completamente também, embora mais perto, quem sabe, de um acordar para fora disso, ou de um desfazer todos os véus, né? Mas ainda ocupado, tá entendendo? Então, assim, aí você entra no universo das múltiplas ocupações e das várias coisas que se faz, pretendendo isso, tá entendendo? Aí são vários tipos de yoga, são vários tipos de cerimônias, são vários tipos de bobagens, entendeu? Que mantém o humano dormindo, supondo que está indo em direção a algo que eu chamaria de espiritual. Se torna um novo tipo de ocupação, tá entendendo? E gera todo um mercado novo de ocupações para os humanos continuarem supondo que, de algum momento, algo divino vai acontecer. Com ele, porque é sempre esse ele que está fazendo tudo isso. É sempre essa autoimagem que está fazendo tudo isso. É esse pacotão que está envolvido com tudo isso. Porque agora ele está se divertindo de outro jeito, entendeu? Ele está se divertindo com as múltiplas ocupações, chamadas, entre aspas, espirituais, que pretendem levar para uma temporalidade, finalmente para a paz. Quem está buscando isso é aquele eu cheio de perturbações, entendeu? Que está querendo paz, claro. E não, e daí alguém diz assim, você é a luz. Pô, você que é especialista nisso. Você é a luz. Daí, esse eu e os olhos diz assim, eu sou luz. Eu não sou aquela perturbação tudo. Eu sou é a luz mesmo, né? Daí gera uma auto-hipnose do eu se supondo luz e encobre novamente, né? E se alimenta disso, e se mantém existindo como esse pacotão, apenas travestido de luz, travestido pela própria conceitualização, pela própria imagem, que foi gerada a partir desse novo universo que surgiu, que é o universo das ocupações com o tal espiritual, etc, etc. Quer dizer, é uma outra faceta, uma faceta mais sutil daquilo que os não chamariam de Maia mesmo.
Quer dizer, uma faceta tão sutil que não é vista, né? Que não é vista como tal, né? E então, quer dizer, então o ponto aí é se dar conta disso, ter claro isso. E então, sentir-se aqui agora, né, no meio, e ver assim o quanto recursos que existem propondo essa abertura, o quanto eles podem realmente operar na estrutura humana, psíquica, energética, corporal, o quanto é capaz de operar de uma maneira que haja uma abertura que não é para alguém, que haja uma abertura da forma para a não forma, mas não para alguém. Que não, esse processo todo ele é encaminhado por alguém, esse alguém já se vê, já pressente ele próprio numa outra dimensão dele próprio, sendo luz, sendo pleno, sendo pura consciência. E isto é um véu muito sutil. Este é um véu muito sutil. Então, o quanto é possível atuar dentro da forma, usando esse saber que vem do atemporal, esse saber que traz recursos de intervenção sobre a forma, que podem diminuir os véus mais óbvios e diminuir muitos desses véus feitos de memória, é capaz de diminuir completamente isso, né? De tal maneira que vai ficando mais tênue a luz, a nuvem vai diminuindo, o mormaço vai aparecendo mais e mais. Então, de tal maneira que possa ir em meio a esse campo de nuvens, possa realmente haver um clarão, e esse clarão só ocorre quando não há ninguém tentando que isso ocorra. Quando não há alguém para quem isso ocorreria. Enquanto há alguém para quem isso ocorreria, ainda tem nuvem, porque esse alguém é a nuvem. É a camada mais sutil da nuvem. Então, aí temos etapas. Então, assim, outro detalhe fundamental, gente. Essas afirmações, esses recursos fornecidos desde o atemporal pelos vários humanos, né? Rishis ou yogis, o que for. Esses recursos que vêm do atemporal para alinhar a forma com a não forma, né? Esses recursos, em que circunstâncias, de que modo, qual é a bula do negócio, tá entendendo? Qual é a dosagem, como é que é possível usar de uma maneira, né, que torne possível algo acontecer para essa forma, não para alguém dessa forma, mas para essa forma. Ou seja, quais as condições em que esses recursos têm alguma chance de realmente abrir essa clareira e abrir esse campo entre as nuvens, em que condições isso se torna apenas uma nova ocupação. Aí você vai com mil e uma, você vai ficar num universo de possibilidades mais diversas, entendeu? E atualmente está cada vez mais aí disponível no Instagram. Basta abrir o Instagram, você vai ver um novo mundo de ocupações terapêuticas espirituais, cerimônias e blá blá blá. Alguns obviamente patéticos, bizarros, pessoas falando coisas completamente confusas e supondo que aquilo é muito claro, misturando coisas assim nas suas ideias para justificar aquilo que elas fazem. Você vê enquanto então esse universo de ocupações, muitas dessas coisas podem ter um poder se fossem usadas de um modo apropriado. Então, eu quero chamar a atenção para a nossa questão ser de que modo esse recurso que vem do atemporal para o tempo, de que modo isso pode ser usado, pode ser, digamos assim, acolhido e de que modo essa forma pode permitir se abrir
de maneira que isso impacte essa forma, corpo, mente, intelecto, movido pelo plano, isso possa, o impacto disso possa ser tal que essa abertura vá se dando e que vá desaparecendo em meio à abertura aquele para quem a abertura ocorreria. Não há ninguém para quem a abertura ocorreria. Enquanto há alguém, a abertura não aconteceu. De tal forma, então, que ao praticar, desaparece o praticante. Que ao caminhar, desaparece aquele que caminha. Né? E que, então, de repente, as nuvens todas somem. E não há mais ninguém ali a não ser aquilo que já é. E que sempre esteve ali. E não há mais ninguém que começou essa viagem. E não há mais, porque uma vez que ocorre, só aparece essa temporal quando tudo mais desaparece, quando tudo mais que se pensa se desaparece. Ok, o vosso questão-chave aqui é como é que cada humano aqui se depara aí com esses inúmeros recursos, né, práticos e capazes de gerar impacto sobre toda a forma, todos os níveis dessa forma, de que modo que se pode, digamos assim, aproveitar esses recursos da melhor maneira, da maneira que, ao ser aproveitado completamente esses recursos, progressivamente desaparecendo aquele que inicialmente passou a usar os recursos. Vocês entendem que os recursos são usados por aquele que desaparecerá no próprio uso. Ou então, nada terá ocorrido. Nada do que realmente importa, nada que realmente significa o propósito dos próprios recursos. O propósito dos recursos, portanto, é o desaparecimento daquele que o usa inicialmente, e aí o paradoxo de o quanto de ação e de o quanto de ação e de soltar, o quanto de fazer e de soltar o que faz, quanto disso é necessário. É necessário envolver-se de forma total e o quanto é necessário simultaneamente soltar de forma total. Isso é crucial. Isso é o que significa abhyasa e vairagya. Abhyasa é uma dedicação total e vairagya é um soltar total. Um soltar, inclusive, daquele que solta, aquele que soltaria. Uma ausência. Então, ao se fazer, entre aspas, qualquer recurso, qualquer prática, qualquer inspiração, qualquer ação que provenha dessa fonte, como possibilidade de abertura para a própria fonte, o quanto, seja lá o que for, o quanto nesse fazer existe 100% de entrega, no fazer existe 100% de, de entrega também no instante mesmo em que é feito. Uma dupla entrega, uma entrega com dedicação completa e uma entrega com uma ausência total de expectativa, de controle, de tempo. Então, é uma ação no qual só há a própria ação. E nessa ação, na qual só há a própria ação, é onde pode desaparecer o agente da ação. Da maneira que essa ação não tem agente, ela é. E não é alguém que faz, é apenas o acontecer da vida, sendo. Então, de modo isso se torna muito concreto, na hora que cria, faz uma respiração, faz um exercício qualquer, o ato de fazer ser completo, o ato de fazer ser algo no qual há uma totalização da energia e da atenção na ação. E o quanto isso é uma qualidade essencial, né, digamos, para tornar possível algo que é essa abertura
E o quanto também essa estrutura toda, que falamos desde o começo, de registros de impressões, de esse mecanismo reativo complexo, cheio de memórias em várias camadas, algumas lá primárias, né? Tudo isso em movimento, quer dizer, uma coisa grande em movimento. Quanto para que haja alguma chance de uma abertura assim acontecer com os recursos, com os recursos, falar numa crítica dos recursos, né? Você falar numa crítica da pertinência dos recursos, que seria um outro capítulo, né? Quer dizer, o quanto aquilo que se faz é capaz, nesse tempo histórico agora, de promover essa abertura. O quanto aquilo que se faz diz respeito a outra época, a outro momento da história humana. E, portanto, não tem condições de abertura agora. Fazer coisas que foram do passado não significa que vai ser bom agora. Tradicionalismo engessado do passado não resolve a questão do agora. Tá entendendo? Então, assim, uma crítica dos recursos é fundamental. Se não se fica usando os recursos porque o fulano usou há 500 anos, há 1000 anos, há 2000 anos, há 5000 anos, isso não diz absolutamente nada, né? Isso só diz que exatamente por ter sido feito há tanto tempo, pode ser que não seja pertinente agora, porque o momento agora é outro, o psiquismo é outro, a energia é outra, os condicionamentos são outros, as variáveis são outras, a estrutura humana se move de outro modo, portanto, não necessariamente algo que foi usado antes é útil agora. Não necessariamente é útil do modo como foi usado. Talvez precise de atualizações no modo de usar. Às vezes precisa se agregar facetas nesse recurso para atualizar o tempo histórico. Tá entendendo? Então, assim, isso sempre foi o traço essencial do yoga. As coisas do além. Sempre foi assim, isso que genericamente se chama de yoga e que exatamente por usar essa palavra se usar tanto tempo, ela encobre, essa palavra, mais que tudo, atualmente encobre a possibilidade, porque ela é usada genericamente para falar de coisas inócuas para esse tempo, entendeu? Então, tudo bem. Então, assim, você fazer essa crítica dos recursos, mas admitindo que recursos eles sejam atuais e sejam capazes de ter pertinência para esse tempo, ainda assim, o ato de usar o- esses recursos, precisam ser usados digamos, com uma dosagem apropriada para ser capaz de atravessar toda essa floresta de processos reativos, toda essa camada reativa que é tremendamente cheia de nuances e variáveis e de interconexões entre elas mesmas. Então, assim, é um negócio grande. E o quanto o recurso ele tem a potência e o poder de, atuando nessa floresta toda nesse campo cheio de nuances, de reatividades, né? O quanto ela é capaz de, nesse tempo, realmente ir criando uma clareira, realmente ir abrindo, dissipando, deletando, abrindo, de maneira que isso é um processo que, gente, há uma ação ali, há uma abertura ali, daí já vem, recompõe-se, está entendendo? O processo se recompõe. O processo se recompõe, se faz lembrar a história de Durga tentando combater os demônios e quando um é ferido, a gota de sangue cai no chão e surgem vários outros da gota que caiu ali. Entende? Então, quer dizer, uma prática ela atua aqui e aí ela abre uma clareira aqui e daí aquilo tudo se recompõe logo atrás, aqueles padrões reativos tudo se recompõe e aí já, tipo, sabe, vai tornando inócuo aquilo que acabou de ser feito, porque daí outros padrões vêm e ocupam o lugar, vão se recompondo. Então, assim, o sangue dos pequenos condicionamentos e demônios cai no chão e formam outros, e se recompõe, e aí é uma coisa tremenda, né? E o que Durga fez foi manifestar Kali. Kali é a força que comanda o tempo. Kali é a força que dissipa o que, resultando do tempo, encobre a luz. Portanto, há um poder capaz de abrir, né? É uma história que a questão aí é o quanto portanto, o que significa isso? Significa que é preciso um poder maior do que o normal para esse tempo, com a complexidade toda. É preciso uma intensidade
mais alto do que outros tempos. Por ser, cada tempo tem sua própria necessidade de dose, portanto, a dose precisa ser grande. Se ela for menos, o sangue cai no chão e surgem outros. Tá entendendo? Então, é preciso ser uma dose forte. E essa dose forte não é uma dose única de um dia, de uma prática, é uma dose que é forte na medida em que ela é sempre de novo feita, absorvida, usada, ou enfim, de que ela é de novo dada essa dose, né, de um modo assim que vá abrindo essa clareira e vai sustentando maximamente o lugar que chega. Então, você faz uma prática, e aí ela dá um impacto e depois repõe os condicionamentos, restabelece o comando, se restabelece no comando. E fica um registro daquele momento de clareza que veio ali, daquela. Daí de novo, aí você a cada dia de novo dá essa dose, entendeu? A cada dia de novo usa, a cada dia de novo faz. Então, de tal maneira que aquilo que recompõe a cada dia o impacto que recebeu se recompõe, o impacto que a prática, que o uso desse recurso luminoso traz, o condicionamento se refaz e se recombina e cria variações e se mantém ali. E o quanto a cada dia, cada dia, cada dia, é o a cada dia que constitui a dose. De uma prática que dura uma hora, uma- 40 vezes uma hora são 40 horas. 40 horas de uma prática, 40 horas de uma prática, ou, ou 120 horas de uma prática, tá entendendo? É uma dose maior e, se for contínua, ela consegue chegar perto de ser uma dose assim, desse modo. Vocês entendem o que eu quero chamar a atenção? Para o fato de que é necessário você pegar um recurso e, e focar naquilo e a cada dia de novo aquele impacto ser trazido. Caso contrário, há uma recomposição dos padrões reativos condicionados. E, de novo, a coisa vai e volta, e isso se tornou. Aí, não, eu vou experimentar uma cerimônia que toma, sei lá, alguma coisa XYZ que veio lá da galáxia não sei da onde, daí isso sim, isso resolve tudo, isso abre o campo. E daí isso dá uma dose lá e no dia seguinte vem toda a parafernália ilusória e todas as complexidades de novo, e a pessoa se mantém independente dessa dose, quem sabe, né? Ou então ela entende que essa dose não é capaz de sustentar porque ela deu um impacto maior do que o sistema é capaz de absorver e manter. Enfim, a gente poderia ficar horas falando dessas coisas que são pequenos alívios. E a vida se tornou, então, gente, a busca pelo espiritual com pequenos alívios. São pequenos alívios dados por essas coisas todas. Isso é a mesmice com alívios, entendeu? Isso é o que o Krishnamurti chamava de continuidade modificada. É a continuidade se modificando para se manter. É a continuidade do mesmo, criando pequenas modificações, né? Para se manter com, com alívios, na mesmice com alívios, né? Então, esse é um universo, portanto, a gente se dar conta, porque todos que entram nesse universo de possibilidades de encontro com algo além, esse alguém que está aí buscando, não sabendo a dosagem, não usando na intensidade apropriada os recursos, não sabendo aproveitar bem os recursos, em outras palavras também, né? Acaba entrando num supermercado de possibilidades de recursos, entendeu? Nas várias prateleiras, os inúmeros recursos. Isso se torna um fim em si mesmo, isso se torna uma nova ocupação, um entretenimento místico, espiritual. Mas é um entretenimento para o eu, que ele se alivia da pressão, supondo-se alguém que está procurando algo diferente, né? Então é interessante que o ponto-chave para a gente aqui é se admitindo que existem recursos que parecem ser impactantes e trazerem um alinhamento e trazerem um flash, admitindo o reconhecimento de um recurso assim,
coloque-se completamente nisso, mergulha nisso, a cada dia de novo, sempre, a cada dia de novo, para que a continuidade dos impactos gere uma potência capaz de atravessar o tempo, como Kali, comandar o tempo, quer dizer, ter o poder sobre o tempo. Ou seja, um poder que seja maior que o tempo e suas complexidades ilusórias se recompondo o tempo inteiro, tá entendendo? Constantemente se recompondo. Ou seja, o quanto um recurso que se encorpa pelos seus impactos a cada dia. Então, se admite certos recursos como relevantes, como pertinentes, né? Tipo, pô, isso parece que dá um flash. Gente, vai de novo a cada dia nisso, se joga nisso e desapareça nisso, como num abismo. Se joga no abismo, desaparece nesse abismo. Essas práticas são para jogar no abismo. São para que nesse abismo só haja um abismo de luz, onde nada sobrevive. Apenas o que o abismo é um campo de luz sem tempo e sem fim. Diz que abismo é a melhor expressão para isso. Sem tempo e sem fim. Que entra aí some no abismo. Se torna um abismo. E esse abismo é uma vastidão sem fim. Então, gente, se tem um recurso que pode ser significativo aí, se joga nele, coloca o foco ali, ao invés de você ficar cavando meio metro em cada lugar, cava 3, 5 metros num lugar só, que a água está lá. A água é o infinito aí, em cada humano. Então, assim, se joga nisso, desaparece nisso. Isso é a maneira de aproveitar isto que essa dimensão aí atemporal, digamos, trouxe desde sempre aqui para a Terra como um modo, né, um modo de possibilitar esse mecanismo da forma abrir-se completamente para uma dimensão que é capaz de mover-se nessa forma, não sendo ela mesma forma, sendo ela a não forma. Aquilo de onde a forma vem dentro da forma. Essa é a síntese máxima, né? O atemporal se movendo no tempo, o divino se movendo na forma humana. Simultaneamente, a fonte e o que vem da fonte. Uma única realidade. Uma realidade completa. A obra de arte da fonte, que vem da fonte, e a própria fonte, juntos. E o humano é a possibilidade para isso acontecer. Cada humano é a possibilidade disso acontecer. Guru, isso é importante, porque como é que isso soa, né? Como é que isso torna aqui algo. Aqui, se deixar. Então, porque, gente, não há culpa nisso. É que assim, o mecanismo, tal como funciona, gera, digamos assim, variáveis que lhe mantêm sendo o que ele é. Então, isso é interessante considerar. E então, assim, se dar conta, acender a luz para enxergar de que modo está se movendo em meio a isso. E se jogar 100% nisso, como disse antes, desaparecendo no espaço, no abismo onde se jogou, né? Então, dentro dessa perspectiva, assim, nos interessaria, assim, olhar
para si, olhar para se dar conta de como está sendo, né, para cada um esse modo de caminhar, né, e o quanto é possível ajustar o processo, né, o quanto é possível se dando conta dessas variações todas desses processos de automanutenção, né, se dando conta disso, ter uma visão crítica do próprio processo. Então, a partir de se dar conta, se dar conta de tal modo impactante que já imediatamente altera e te mostra de forma óbvia assim, e te puxa, te arrasta para se jogar. Você enxergar que não está se jogando é o modo de perceber, se dar conta e se dar conta, então, que está se mantendo com as múltiplas ocupações e esse impacto da visão crítica que se dá conta ser de tal maneira claro e impactante que arrasta para dentro desse abismo que é o se jogar. O se jogar naquilo que é possível fazer usando esses recursos, se jogar nisso que é a cada dia, entendeu? Se jogar nisso que é a cada momento. É o se jogar nisso resultante de enxergar que não estava. E o quanto enxergar que não está é de tal modo impactante que dele resulta esse se jogar completo, que é a cada dia. Esse é o detalhe, é a cada dia, é a cada respiração. Mas considere a cada dia na perspectiva de ocupar-se concretamente a cada dia com uma intervenção dessa sobre a forma que pode resultar numa abertura para não fora, onde desaparece aquilo que resulta da forma que é esse suposto eu. Quando cada um consegue enxergar de tal maneira clara que se diz assim, estou nessa recreação espiritual e aqui, acolá, blá, 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 né? E de repente é a forma da manutenção do mesmo. Então, uau, cada dia de novo. Isto é um sintoma muito interessante, muito, digamos assim, revelador, né, de um envolvimento mais profundo com essa possibilidade. Um envolvimento raso com a possibilidade do divino são as múltiplas ocupações com as várias coisas, e um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, igual uma, uma borboleta. Isso que se chama de borboletear daqui para lá. Então, o quanto esse envolvimento completo com o recurso é capaz de enxergar que não está, é um passo que pode lhe arrastar para esta, para se jogar. Se jogar e envolve um tempo e espaço, gente. Não é um negócio de boas intenções. Ah, que legal, então daqui para frente, blá, blá, blá. Ah, então é realmente isso aí. E resulta em quê? Resulta no envolvimento concreto, ou isso se torna uma autocongratulação com a capacidade de ter visto. Está entendendo? Ou seja, uma autocongratulação com a própria lucidez capaz de ver, mas se mantendo ainda assim do mesmo modo. E no ato de ver, acha interessante e diz, é verdade. E se autocongratula por ter visto, mas continua não se jogando, está entendendo? Continua não se dando esse tempo e espaço. Então é um ver de tal maneira impactante que dali resulta se jogar definitivo nesse abismo.
do envolvimento completo, onde desaparece aquilo que se joga, porque se joga no abismo, desaparece esse abismo de luz. Nada sobrevive a esse abismo, só aquilo que é o próprio abismo. E esse próprio abismo é o único ser, é o único real, é a única, é a única fonte que é fonte de si própria. É o que Guru Nanak chama de Sei Bhang, a luz de si mesmo, a luz que vem de si mesmo. Isso é, que nunca nasce, nunca morre, no Mula Mantra fala, nunca nasce, nunca morre, é a luz de si mesmo. Estava antes, agora e sempre. Mas aonde? Jogue-se, solta-se. Jogue-se aonde? Nas intervenções capazes de abrir essa clareira, é óbvio, a cada momento, a cada dia, num tempo e espaço, tem um cria, tem uma meditação, por exemplo, se joga ali, desaparece. Aparece no ato de fazer.